Agora, amados, nós vamos entrar na nossa segunda parte, que agora nós vamos falar da unificação na família. Queridos, unificação na família, nós vamos tentar entrar numa profundidade muito grande sobre esse assunto, porque a unificação ela começa no espírito, nós em nossa individualidade com o espírito. A nossa individualidade com o espírito, ou seja, essa minha relação com o espírito, ela é única, é uma relação única. E por causa dessa unificação com o espírito, agora eu posso me relacionar com os outros. E o primeiro nível de relacionamento que nós temos que ter de unificação é com a nossa família. Vejamos, no livro de Mateus, capítulo 12 e o verso 25. Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse-lhe: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Amados, a unificação, ela cria uma estrutura forte, fortificada. O progresso de uma família, o progresso de uma casa, preste atenção, ela depende da unidade da família. Se na sua casa não há unificação, se não há um vínculo, porque a unificação fala de termos um só propósito, é tanto que quando você cria um relacionamento com o Espírito Santo em profundidade, você vai entender do coração de Deus e isso vai ser conectado do seu coração ao coração de Deus, e esse vínculo cria-se um único propósito. A sua família, queridos, ela tem que ter um único propósito. Cabe ao sacerdote do lar, ele criar esse ambiente junto com a sua esposa, criar esse ambiente, um ambiente favorável à unificação, aonde se um fala uma coisa, os corações têm que estar alinhados. Agora, estar junto não é suficiente. É por isso que esse período de isolamento social, ele nos ensina isso. Ele nos mostra quem estava alinhado ao nosso coração ou não. Porque mesmo distante, mesmo sem estarmos presentes, isso é revelado o coração, quem estava realmente conectado de coração conosco. E dentro de casa agora você tem mais tempo do que nunca para ver seus filhos e sua esposa. E aqui os conflitos começam. Os conflitos começam quando não há unificação de propósito. A unificação de propósito diz respeito a uma compreensão mútua, um acordo. Acordo diz respeito que um vai precisar abrir mão de alguma coisa e o outro também vai precisar abrir mão de alguma coisa. E por abrirem mão de alguma coisa, eles se unem, os dois se unem para construir um único propósito. Aqui entra a importante missão dos pais estarem em acordo. O homem e a mulher, o marido e a esposa estarem em acordo. Tratarem de assuntos que são complicados de se resolverem, como questões financeiras. Direcionar bem aquilo financeiramente, como você vai usar o seu dinheiro, qual é o propósito. Com qual finalidade, como você quer que a sua vida esteja daqui a 10 anos, daqui a 5 anos. Como você quer que a sua esposa esteja, como você quer que o seu marido esteja. Não apenas uma questão de saúde, mas uma questão profissional, uma questão ministerial. São assuntos importantes que nós precisamos trazer isso para dentro de casa. Lembra que eu falei que o vínculo com o Espírito Santo é uma via de mão dupla? A mesma coisa acontece com qualquer unificação. A unificação, ela cria esse vínculo de mão dupla. Se dentro do seu relacionamento com a sua esposa ou com seu marido, você não tem esse vínculo de unificação de mão dupla, aonde um conhece o coração do outro, onde um conhece em intimidade, não apenas uma intimidade sexual, mas uma intimidade de coração, de desejos, de prazeres, de vontade. Se você consegue conhecer o coração do seu marido ou da sua esposa, se você consegue, aí se unem.
Isso é importante nós entendermos que dentro do lar, em mútuo acordo, vocês compartilham as funções. Há uma função específica para o homem e ele deve executá-la bem. Há uma função específica para a mulher e ela deve executá-la bem. E é essa junção das duas funções que vai criar o vínculo da unidade, para cooperar naquele mesmo propósito. A unificação, queridos, ela consiste em termos um único propósito, mas termos funções diferentes. Se cada um estiver fazendo a mesma coisa, vai ter conflito. Você precisa dividir as funções para que essas duas funções do marido e da esposa, elas possam se complementar para que o propósito coletivo da família seja executado. Por isso que é precioso e isso é muito importante. Agora entenda, quando nós falamos de casal, esse é o primeiro nível da unificação dentro da família. O segundo nível da unificação na família, agora, é os filhos. Os pais isentam os filhos de estarem participando das decisões. Os pais querem tomar as decisões sozinho. Quando a esposa quer dominar e tomar as decisões sozinha, ou o marido quer dominar e tomar as decisões sozinho. Não, primeiro o acordo está no casal, para que também ouça seus filhos, ouça o coração dos seus filhos, ouçam as necessidades dos seus filhos. Queridos, isso é tão precioso que quando você coloca os seus filhos para participar de decisões, é claro que não são todas, mas algumas decisões eles podem participar. Existem decisões que é o casal que tem que tomar, são únicas, são decisões únicas. Mas, querido, participe, envolva seus filhos nas decisões e permita que eles escolham. Por quê? Porque quando você isenta a sua esposa ou seus filhos de participarem das decisões, quando você isenta, eles não vão cooperar no mesmo propósito. Você entendeu? Quando você isenta a sua esposa, os seus filhos, ou seu marido, seus filhos, você isenta eles de participarem das decisões, eles não vão cooperar com esse plano. Eles não vão estar ajudando. Eles não vão estar cooperando. Eles não vão estar tendo funções específicas para aquele propósito. E assim você consegue fazer com que seus filhos cooperem para o propósito da família, para que os filhos cooperem para a unificação da casa, para a unificação do lar, o lar unificado em um vínculo, aonde o pai ele faz algo, a mãe responde, a mãe faz algo, os filhos respondem, ou seja, todos estão em uma via de mão dupla. Você não pode de maneira nenhuma sobrecarregar um ou outro. Dentro de uma família, as funções devem ser muito bem divididas. E como você cria isso, amados? Se você não tem na sua casa momentos para estar com, primeiro, só você e sua esposa, só você e seu marido, tratando de assuntos difíceis de serem conversados. Isso, amados. Assuntos que são difíceis de serem conversados. São assuntos que primeiro, se você não tiver alinhado isso com o Espírito Santo, esses assuntos, você não vai conseguir alinhar esses assuntos com a sua esposa ou marido. Não vai. Você primeiro alinha esses assuntos com o Espírito Santo, trata esses assuntos com o Espírito Santo, para você vir e agora conversar com seu marido ou sua esposa. Aí você consegue criar esse vínculo, você consegue. E aí sim, há um entendimento, há uma unificação, a unificação sendo gerada. Você trazer os seus filhos para participarem das decisões, apresentarem problemas, vamos buscar soluções juntos, vamos cooperar junto um com o outro, porque a unificação é estar junto no mesmo propósito, cooperando um com o outro. É assim. Não basta você estar presente, você precisa estar presente entendendo o propósito. Não basta você estar presente entendendo o propósito, você precisa estar presente entendendo o propósito e cooperando com aquele propósito.
Você precisa corresponder ao propósito. Se você entende aquele propósito, se você está junto naquele propósito, você precisa responder ao propósito. O pai não pode sobrecarregar a esposa, os pais não podem sobrecarregar aos filhos, nem os filhos podem sobrecarregar os pais. Os filhos devem cooperar com os pais, os filhos devem auxiliar seus pais, para que o plano familiar, a unificação familiar seja estabelecida e para que aquela família tenha progresso. Porque um reino dividido contra si mesmo se destrói. O versículo é claro falando sobre isso. A família, ela se destrói quando não há unificação. A família se destrói quando não há unidade. Agora vamos para o texto de 1 Timóteo, capítulo 5 e o verso 8. Se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Preste atenção na prioridade. Amado, não existe a palavra prioridades. Prioridades é um engano. É um engano. O que existe é prioridade. Uma única coisa. Uma única coisa. Porque quando nós falamos de prioridade, nós estamos falando do que vem primeiro. E se algo vem primeiro, existe algo que vem segundo, vem terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono. Ou seja, existem níveis de importância. Preste atenção, querido. Nem tudo você deve dar a mesma importância. Nem tudo. Existem níveis de importância que nós temos que dar. E esse versículo, ele fala do que é prioridade. Número 1. Se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente da sua casa, negou a fé, e porque negou a fé e é pior que um descrente. Agora, ele nos ensina. A sua prioridade dos seus cuidados é com a sua família. A prioridade do seu cuidado é com a sua casa, com os seus familiares, aqueles que estão próximos a você. Queridos, isso é precioso porque nós entendemos que aqui entra o nosso nível de relacionamento. O nível de relacionamento começa com eu, individualmente, com o meu amado Jesus, eu e o Espírito Santo em mim. Esse vínculo, primeiro. Depois, eu posso ter um vínculo com outros. E esses outros, quem são? Minha família. Esse vínculo, quem é? Minha família. Depois que eu criei esse vínculo com a minha família, depois que eu criei essa unificação com a família, eu poderei me unificar com o corpo de Cristo, com a igreja, e eu poderei me unificar com a sociedade, com outras pessoas. Agora, se você tem o seu vínculo maior de unidade é com outros, e você não tem o vínculo de unidade com os seus pais, tem algo errado. Os seus pais, eles devem ser o seu maior vínculo de unidade, o seu maior vínculo de conexão, para que depois você possa ter vínculo de conexão com seus amigos. E os pais têm que criar esse vínculo com seus filhos, criar esse vínculo de unidade, essa via de mão dupla, onde o pai faz algo pelo filho, mas o filho precisa fazer algo pelo pai. Não pode ser apenas o filho fazendo pelo pai e o pai não fazendo nada. Tem que ser uma via de mão dupla. Relacionamento é eu faço por você, você faz por mim. Uma correspondência, um relacionamento é isso. É estar junto no mesmo propósito, cooperando um com o outro. Amados, e na próxima aula nós vamos falar sobre a unificação no corpo de Cristo e a unificação na sociedade. Agora vamos para a nossa aplicação prática.
Aplicação prática. Primeiro, alegre o Espírito Santo. Segundo, busque sua identidade. Terceiro, tenha conexões de coração. Quarto, sirva no propósito do outro. E o quinto, sirva primeiro em casa. E para aprofundamento, durante a semana, leia, queridos, texto muito precioso, o livro de Atos, o capítulo 3. E eu espero você em nossa próxima aula, em nome de Jesus. Que a paz do Senhor, que excede todo o entendimento, esteja sobre você, sobre sua casa, sobre sua família, em nome de Jesus. Amém.